Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu já falei isso uma vez aqui, mas eu quero dar uma introdução sobre a importância de uma visão. Eu tinha um cliente em Jundiapeba, que é um bairro de Mogi das Cruzes, antes de Brás Cubas e depois de Suzano, depois da fábrica de papel, lado direito. Um cliente que era uma mercearia, comércio pequeno, mercadinho, Reinaldo, com 2 checkouts. Um cara muito querido, um baita de um cara. E um dia conversa vai, conversa vem, ele começa a me contar história, porque ele tinha uma sociedade dentro daquele pequeno comércio com um amigo. E eu admirava muito a relação de confiabilidade dos dois, por não serem irmãos de fé e por não serem irmãos de sangue. Era uma coisa assim impressionante, e porque eu acredito em sociedade, aquilo ali foi uma coisa assim admirável para mim. Parece-me que a gente não consegue viver sem sociedade. E numa das nossas conversas, Olinto, ele estava me contando que há muitos anos atrás, antes daquele mercadinho, ele tinha uma padaria no centro de Bertioga. Ele tinha uma padaria no centro de Bertioga e tinha 2 caminhões vasculantes que ele puxava areia. Ele foi procurado por ter 2 caminhões vasculantes para fazer um trabalho de arrancar tocos e abrir 2 estradas de acesso a uma praia no litoral, aqui em Bertioga. Ele diz que o dono daquela organização, daquela fazenda, administrada, você pode colocar depois na internet e olhar aí, chamada Só Bloco. Eles apresentaram um projeto para ele, um projeto de praia. Colocaram na mesa e mostraram para ele. E disseram para ele: nesse momento, a gente não tem recurso para pagar o teu trabalho aqui dos 2 caminhões. Fazemos o seguinte: você trabalha, coloca os teus 2 caminhões, e no final de cada semana a gente faz as contas, nós vamos fazendo um acerto, no final do mês a gente acerta, e nós vamos pagar com terra. Vamos pagar com terra. Ele me contando. E disse que quando chegou naquela Rio Santos, né? Começou ali. Ele falou que trabalhou de segunda a sexta-feira. E por acaso estava chovendo. Então era trator que arrancava aquelas árvores enormes, misturada com barro e areia. Ele disse que era um tal de caminhão encalhar e ter que tirar caminhão, porque era para tirar destocar tudo aquele lugar. Ele falou assim: vocês são loucos, vocês são malucos, acreditar que este lugar possa oferecer e gerar isso que vocês estão planejando. Estou falando de Riviera de São Lourenço, que é uma das principais praias do mundo no sentido de estrutura. Hoje é praticamente a única praia no mundo que toda a água, quer de descarga, de tudo, que volta lá para o pé da serra e retorna para ser todinho utilizado e até beber a água totalmente tratada. Esses dias colocaram à venda um terreninho lá de 600 metros quadrados numa promoção no último setor, onde ele está sendo vendido por R$1.800.000 o terreninho lá. E aí ele me contava, ele falou: Aguinaldo, e eu tinha condições de bancar o meu caminhão trabalhando lá. Por muito tempo, talvez mais de anos. Qual foi o meu problema? Eu não acreditei na visão daqueles caras. O que ele via não era o que aqueles homens viam. E eu quero falar então com vocês, novamente, irmãos, da importância de uma visão. Da importância de olharmos, fazer encontros e ter encontros não apenas como reuniões,
mas uma visão maior do futuro. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que Deus teve encontro com homens que foram verdadeiros instrumentos, e Deus os engravidou com visões. Isaías, Abraão, Moisés, homens que receberam visões. Daniel. E esses dias atrás eu comentei que o preço que pagamos sempre é menor do que a visão. Para aquilo que você tem uma visão, você levanta cedo, você se esforça, e o preço sempre a ser pago é menor. O sacrifício que entregamos sempre é menor do que a visão que nós temos a respeito de algo. A visão é tão importante que nós deveríamos saber responder. Qual é a visão que nos carrega? Porque carregar uma visão parece ser bonito, mas se você carrega uma visão, você vai desistir dela. A questão é, qual é a visão que te carrega? Por exemplo, nós não deixamos casamento, nós não deixamos uma mulher, nós deixamos uma visão. A gente sempre deixa uma visão por uma outra, seja ela distorcida ou não. Não é possível definir o termo liderar e ser um bom líder sem falar em visão. E vocês estão diante de alguém, eu quero deixar claro, de alguém aqui que precisa de muita ajuda nesse campo e nessa área da vida, porque eu não fui treinado desde o início da minha vida na escola de liderança para ter uma visão. Amém? Nós não paramos por falta de tempo, por falta de recurso e por decepção. Nós sempre paramos por conta de falta ou perda de visão. Um líder com visão de futuro sempre exercerá autoridade no presente. Através da visão do futuro, nós nos apropriamos dele no presente. Através da visão do futuro, nos apropriamos dele no presente. Eu quero usar o texto de Marcos capítulo 8, versículo 22, que o Espírito Santo desde ontem está mexendo com a minha vida, irmãos, para a gente pensar um pouco aqui. Marcos capítulo 8, versículo 22. Presta atenção, essa cura está em Marcos. É o único milagre de Jesus que teve processo. É um milagre que teve estágio. Você não encontrará nenhum outro milagre na Bíblia semelhante a esse. Houve um processo, um caminho a ser seguido. E nós veremos isso. Vamos ler Marcos 8, 22 a 26. Eu prometo a vocês ser muito fiel no horário. E que o que nós vamos compartilhar aqui, em nome de Jesus, que eu e você desemboquemos para a liderança que o Pai nos tem confiado na sua casa, nas células, na supervisão, no nosso viver como filhos amados do Senhor. Amém? Então vamos lá. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Olha o que Jesus perguntou. O que que você vê? O que que você está vendo? Grave isso aí, anote aí na sua Bíblia. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longo e distintamente a todos. E mandou para a sua casa dizendo: presta atenção nessa parada aqui, não entre mais na aldeia.
não fique Betsaida. No versículo 18 desse capítulo, Jesus deu uma dura nos discípulos e falou assim para ele: vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm olhos, mas não veem? Porque os caras estavam falando sobre um pãozinho que tinha lá, e ele falando do fermento dos fariseus. Já tinha havido a segunda multiplicação dos pães, e os caras lá: eu acho que Jesus está bravo com a gente porque a gente não trouxe pão. Ele falou: cara, vocês têm visão natural, mas vocês não enxergam. Então perceba, talvez o homem que mais tem a visão natural possa ser o homem mais cego. É o que Jesus está dizendo: vocês têm olhos, mas vocês não veem. Então eu quero meditar aqui com você. Você está vendo alguma coisa? Se você tivesse que responder nessa noite, qual é a visão que te carrega? O que te carrega? O que te carrega? Eu perguntei para um cliente meu. Hoje ele deve estar vendendo em torno de 200 milhões por mês. E eu gosto de fazer pergunta para esses caras. Só nos mercados dele. Fora todos os mercados pagam aluguel para ele. É coisa louca. Eu perguntei assim: escuta, por quê? Por que você faz o que faz? Porque todo domingo você, 7 horas da manhã, está dentro do seu depósito. No depósito domingo. Ele me respondeu: Aguinaldo, hoje eu sou um homem rico, e eu não sei responder isso para você. Nem eu sei. E quero te dizer uma coisa: nem sei se vale a pena. Esse texto nos mostra o quanto a falta de visão nos limita. Vamos pegar aqui, irmãos, a cura física de um homem, mas vamos pensar, porque isso é Bíblia. Vamos pensar na nossa liderança, Flávio. Vamos pensar na importância de nós não termos uma visão lá muito limitada, nem distorcida, ou nenhuma visão. É fácil nos acostumarmos com o que estamos enxergando. É muito fácil nos acostumarmos. A gente conquista algumas coisas, vence algumas coisas, e quem está aqui conosco desde a história, é muito fácil a gente se acostumar hoje e nem valorizar o que foi, pela graça de Deus, a gente chegar até aqui. Só quem estava conosco naquele sábado, naquele primeiro sábado de limpeza desse prédio, sabe disso. Nós tiramos latas e latas e carrinhos de tinta de cocô de cachorro daqui de dentro, e seringas e preservativos jogados no chão. É fácil nos acostumarmos com o que estamos enxergando. Tá tudo bem aí? Tá, né? Foi nada, tá jóia. É fácil. Irmãos, eu tive que trocar em novembro, dar uma mexidinha no meu óculos. Fui fazer o teste, a hora que eu fui buscar o óculos, que o cara falou: coloca o óculos, que eu peguei a Bíblia. Eu falei: meu Deus, eu não estava enxergando e não percebia. Falei: Olinto, tá louco? Eu não estava enxergando e não percebia com o óculos. Quando eu coloquei o óculos no grau, eu falei: caramba, tá assim, meu. Passei até mal, de tanto que eu estava enxergando com aquele óculos. Tive que me adaptar com aquela visão correta. Para um cego, vultos é uma grande evolução, não é? Para um cara que não vê nada, se ele vê vultos, é uma grande visão. Mas isso é um grande problema, porque isso pode nos acomodar ao que nós vemos hoje. E o que nós vemos hoje, muitas vezes vultos, pode sabotar o futuro, gerando na gente medos e uma série de problemas. E pode sabotar
o que de maior e melhor podemos ser amanhã. Preste atenção nisso, queridos. Visão molda a realidade futura, e não as realidades de hoje que moldam a visão. Isso é muito sério. Essa frase nós deveríamos sentar entre nós e falarmos das nossas células. E pensarmos, visão molda a realidade futura, e não as realidades de hoje que moldam a visão. Nós não podemos, em muitas áreas da nossa vida, moldar o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo agora, com a visão que temos sobre o futuro. Porque se fizermos isso, pode ser um fracasso eminente. Amém? Porque afinal de contas, tudo será, de uma maneira ou de outra, de acordo com aquilo que nós vemos. A Bíblia diz, como você imaginou, imagem, de acordo com o que você vê, assim o é. Quero destacar com vocês o versículo 22. A respeito de visão e de boa visão. Versículo 22 diz que alguns, que nem falam o nome, amigos, levaram aquele cego a Jesus. E vocês e eu, como líder, eu queria perguntar para mim, perguntar para você, perguntar para nós, e que o Espírito Santo nos ajude a responder. Quais são as pessoas em sua vida que estão te desafiando na tua visão? Quem são as pessoas que estão te inspirando e estão te levando a alcançar e a expandir a tua visão? A expansão da tua visão. Esse cego foi levado. Ele tinha um problema sério de visão. Mas o que foi extraordinário é que ele se submeteu a alguém, a pessoas que o levaram. E não tem jeito, irmãos. Eu tenho repetidas vezes falado isso aqui. Todas as vezes que o Pai for realizar algo grande na vida de alguém, Ele usará uma pessoa, e é nossa responsabilidade reconhecer. Aquele cego reconheceu na sua cegueira, nas suas trevas, e ele se submeteu a ser levado. Mas o problema, irmãos, é que quando nós não temos ou perdemos a visão que tínhamos, a primeira coisa que nós fazemos é descartar aqueles que sempre nos ajudaram na nossa visão. Então, bons líderes são aqueles que são cercados de pessoas que o levam ao lugar que vai fazer com que ele receba cura na sua visão. Não se perca na sua visão. E se estiver cego, alguém que vai ver que você está cego e precisa ser recobrado na visão. Por isso que peço a você, se em algum momento você achar que nós estamos perdendo a visão bíblica, por favor, nós estamos à disposição, não para debater Bíblia, não vem aqui querer mostrar conhecimento, mas dentro de um espírito de amor, nós estamos abertos, irmãos, em nome de Jesus, porque precisamos de amigos de visão, amém? Quem são esses amigos que levam você à visão de Jesus? Estamos falando de igreja, Neto. Quem são esses amigos que quando eu e você andamos, a nossa visão a respeito de Jesus, dos propósitos da nossa existência, do nosso viver. Estava conversando. As pessoas parecem bonito. Não é fácil quando um líder cai. Não é brincadeira quando um líder cai. Esse negócio de liderança delegada de Jesus é coisa séria. Por isso que tem gente que não quer nem saber dessa visão de grupos menores, de liderança delegada, mas para nós é um princípio bíblico. Então quantas pessoas dizem, o supervisor caiu 5 líderes. Eu quero dizer para você, tudo bem, não é fácil, a Bíblia diz, bate no pastor, mas caramba, eu fico me perguntando, mas sobre que base de visão todos esses líderes também estavam? Sobre qual visão? O que eles estavam então carregando se largaram? Eles estavam carregando o quê? Um fardo do seu líder? Eu quero dizer para vocês, irmãos, se eu abandonasse Jesus, não vai acontecer. Vocês podem ter certeza, domingo de manhã minha esposa estava aqui, os meus filhos estavam tudo congregando. Mas
Meu Deus, aí eu levantar assim e falar para minha esposa: eu não vou congregar, não vou mais para a igreja. Não vai, tchau, até logo, Deus te abençoe. Não vou me separar de você não, porque eu inclusive vou te santificar. Tchau, que eu vou ter um encontro com o meu amado. Por causa da visão. Versículo 24. Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Eu não vou seguir uma sequência. Quero chamar a tua atenção, a Bíblia não diz, mas provavelmente esse cara não era cego de nascença. Concorda ou não? Por uma análise básica do texto, por quê? Porque ele sabia distinguir homem de árvore. Então, provavelmente, esse homem teve visão. Então, o ponto que eu quero aqui mencionar com vocês é possível perder a visão durante a jornada. É possível perder a visão durante a jornada. É possível perder a visão que dinheiro é semente e se torna valores, e perder a visão na jornada. É possível perder a visão da jornada sobre casamento. É possível perder a visão da jornada sobre família. É possível perder a visão na jornada sobre princípios elementares da vida cristã. É possível. Esse cara um dia teve visão. Teve uma visão clara. Você lembra que eu perguntei para você? Como é que foi o primeiro dia que você foi lá na célula? Mas aquele primeiro dia eu não sabia de nada, cara. Eu não manjava nada. Depois de 2 anos eu fui ver que eu caí numa armadilha. É nada. Aquele dia lá foi a visão certa. Aquele dia lá foi a visão certa, porque o coração estava bem certo, estava bem bacana o coração. Estava legal. Estava jóia. Quais são os fatores? Na tua opinião, quais são os fatores que podem fazer com que alguém perca a visão? Perca a visão. Entendeu? O cara esperou a mulher, aguardou a esposa, deu juras de amor, tinha uma visão clara de um propósito de Deus para o casamento, para a família, o estabelecimento. O que pode fazer uma pessoa perder a visão? O que pode fazer com que eu perca, por exemplo, a visão da importância do Reinaldo na minha vida, da amizade desse irmão de tantos anos, testada e aprovada? O que pode fazer a gente perder a visão? Esse homem perdeu a visão. O que pode nos fazer perder a visão? O tempo, circunstâncias, pecado, decepções. Quero dizer para você, é muito difícil. É só pela graça que um cara que um dia foi supervisor aqui na nossa igreja e perdeu a supervisão, as redes de células não funcionam. É pela graça que o cara fica, por causa da decepção com as pessoas, e transfere responsabilidades, se vê inadequadamente, e aí ele reage. Então, decepções. O que nos faz perder visão? Frustrações. Pelo amor de Deus, investi 4 anos na vida desse cara, mano. Andei com ele noite e dia. Você tá louco? Sentou lá na minha casa, na mesa, mano. Abre um parênteses aí. Se você for na casa do seu irmão, no discipulado, papapá, maravilhoso. Você chegou lá na casa do seu irmão, ele não está, você foi sozinho, homem, só está a mulher, não entre. Tá bom? Não entre não. Isso é respeito. Honre a família e a casa do seu irmão. Ok? Não é o assunto, mas me lembrei. Perdas financeiras, traumas emocionais, circunstâncias, até tragédias, processos. Tudo isso pode produzir traumas nas emoções e perda de visão. Acredite nisso. A maioria das causas de quando nós perdemos a visão ou mudamos de ideia a respeito de uma visão tem a ver com traumas.
Eu estou falando de boa visão, não estou falando de visão ruim. Porque quando você ganha uma boa visão, você perde uma má. Eu estou falando de coisa boa. Pode se perder visão boa, que não deveria se perder. O que mais? Religiosidade. A religiosidade tem o poder de fazer com que a gente perca uma boa visão que o Pai estabeleceu para nós. Tudo isso pode ir minando e roubando a visão sem que a gente perceba. E aí, visão vai sendo tomada, vai perdendo, a morte dos sonhos, de ideias, desafios, perseverança. Tudo isso é substituído por outra visão errada, por uma outra visão errada. E aí o que acontece? Os olhos se fecham para o futuro. Então eu queria te perguntar para você e para mim, como anda a tua perspectiva, o teu otimismo, os teus desafios, as tuas estratégias com relação à liderança que o Pai te confiou nessa igreja local que você está plantado? É uma boa pergunta. Por quê? Porque dentro de uma visão, ou nós estamos num processo de vida ou de morte. Sempre estamos dentro de uma visão, estamos num processo de vida ou de morte. Parado ninguém fica. E se entramos num processo de morte, é possível ser reestabelecido. Diga para o seu irmão, podemos perder muitas coisas, mas não podemos perder a visão que o Espírito Santo colocou dentro de nós. Isso é tão sério que Paulo tinha uma visão sobre a igreja. O Espírito fez Paulo ficar cego. Quando Paulo recobrou a sua visão natural, na verdade, ele tinha ganhado ali uma visão espiritual sobre da igreja. E depois que ele ganhou uma visão espiritual do que era a igreja, quem era aquele Jesus que foi crucificado, quem eram aqueles discípulos, Paulo ficou disposto a tudo. Por quê? Porque aquela visão carregava. Deixa eu perguntar para você, você tem algum motivo pelo qual morrer na sua vida? Dar tudo? Quero dizer para você, essa é a tua visão principal. Essa é a tua principal visão. Por gentileza, lembre o seu irmão, querido irmão, não se acomode com a cegueira. Não se acomode com a cegueira. Diga para ele, traga a luz e volte a ver. Traga a luz e volte a ver. E agora eu quero ir para esse ponto. É possível, presta atenção, nós falamos que é possível perder a visão. Mas agora nesse texto nós vamos ver que é possível recuperar a visão. Como é que esse cara recuperou a visão? Olha só, gente. Versículo 23. Tomando o cego pela mão, misericórdia. Olha isso, gente. Como é importante a gente ter amigos, cara, amigos de visão. Os caras pegaram o cara sem visão, levaram para Jesus e Jesus pegou na mão do cara. Agora quem está segurando a mão do cara é a própria visão da vida, Jesus. Jesus pegou o cara pela mão e o que ele fez? Olha que coisa estranha, gente. Levou o cara para fora da aldeia. Por quê? Porque não tinha poder para curar lá dentro? Não, é porque lá tinha um barro. Porque o cara foi curado assim. Já nós vamos terminar. Jesus fez uma saliva lá, pegou a lama, a terra lá de fora de Betsaida, fez o barrinho e está na cara. Mas por que Jesus levou esse cara para fora da aldeia? E o que o Espírito ministra aqui para a gente pode ser, Jesus afastou aquele cara do que ele estava continuamente ouvindo e dando atenção. Jesus estava para recobrar a visão dele. Tirou do ambiente de cegueira, que todo mundo já estava acostumado com ele. Saiba disso. Cuidado, meu amigo. Cuidado para você andar com gente que vai te ajudar a viver cego. Jesus disse assim: vocês fariseus que querem ensinar os outros, vocês são cegos, condutores de cegos.
Ô Espírito Santo, guarda a gente desse negócio aqui, me guarda de ser um idiota de estar aqui na frente do povo aqui falando e sendo cego. Cego, condutor de cego, onde eles vão dar? Num precipício. Olha, irmãos, nesse sentido a gente precisa ser seletivo. A gente vai ajudar cego, mas só que a gente vai ajudar cego se nós ganhamos visão. Ninguém pode ajudar cego sem visão. Olha a importância, levou para fora da aldeia. O tira do que se tornou confortável para ele. O tirou daquilo que era confortável para ele. Você pode ver que uma pessoa, quando está perdendo a visão, a primeira coisa que faz é dar um chute no seu amigo que o confronta, porque o seu amigo quer mantê-lo na visão. Ele foge, ele rompe. Isso é um milagre, só pelo Espírito Santo de Deus. Jesus o tirou da zona do conforto. Por quê? Porque Jesus estava tirando para que ele acreditasse que poderia haver um ambiente onde ele pudesse ser restaurado, onde ele pudesse ser curado. Eu quero dizer para você, irmãos, com muito temor diante do Pai, eu quero falar isso para vocês. Um dos principais motivos de nós perdermos a nossa visão, a visão espiritual, é nós darmos uma atenção à nossa família sanguínea natural. Quando membros estão cegos, tomam atitudes e decisões cegas e não caminham dentro da visão de Deus, e a gente acha que vai ajudar a família se tornando cego com eles. Pensa sobre isso. Não acredite na tua limitação. Deixa Jesus pegar na mão. Fala: Jesus, pega na minha mão. Eu quero ver mais, Jesus. Me leva, me separa aqui no canto, Senhor Jesus. Eu quero enxergar mais. Eu quero enxergar as questões da vida. Eu quero enxergar essa situação na liderança, os caminhos que eu devo tomar de acordo com o teu coração. Versículo 23. Jesus cospe, forma a lama e toca os olhos do homem. Meu Deus. E o que Jesus pergunta para o cara? Jesus cospe no chão, faz a lama, tá? E diz assim: você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Aí ele respondeu: estou vendo aí. Estou confuso. Eu não sei se é gente ou se é árvore. Eu acho que é gente, mas parece árvore. Mas você viu aqui? Aqui já começa o milagre. Quero dizer para você, querido, porque você não vê a mudança, porque você não está vendo a mudança agora, não quer dizer que ela não exista. Porque você não está vendo a mudança agora, não quer dizer que ela não exista. Diga para o seu irmão: é possível voltar a enxergar. É possível voltar a enxergar, aleluia. Oh, papai. Jesus conduziu o homem. Qual a tua opinião sobre Jesus? O que a gente aprenderia aqui sobre liderança, do fato de Jesus cuspir, fazer aquela lama e tacar no olho do cara? Irmãos, você já pensou hoje? Vamos orar por um cego. Pastor Nadinho vai orar pelo cego. Aguardem aí, irmãos, filma aí, venham filmar. Onde você vai? Vou lá na pracinha. Dá uma cuspida no chão, mano. Pega a lama do chão lá e tá nos olhos do cara. Você já pensou hoje que agora vão fazer o filme da Branca de Neve e não vão ser mais os anõezinhos porque é bullying? Vão fazer um novo filme? Porque não pode mais, vai mudar o filme, né? Aquele cara teve que ficar muito o quê, gente? O cara teve que ficar o quê? Vulnerável, não foi? Muito vulnerável. Ele estava muito vulnerável. Jesus fez o que quis. Jesus fez o que quis, Fabião. Vocês lembram de Naamã? Quando foi lá com a sua lepra?
Nem desceu do seu cavalo. O cara falou: meu, manda falar para ele, vai lá e mergulha 7 vezes lá no rio Tietê. O cara, você está maluco? O cara não vem nem me receber aqui. Por quê? Porque ele estava sentado no seu orgulho. E eu quero dizer para vocês, irmãos, orgulho é fatal para a visão. É destruidor para a visão. Aquele cara estava vulnerável, Jesus cuspiu. Por quê? Porque para nós ganharmos visão, Jesus vai tratar com aquilo que está travando a gente. E Ele vai usar os métodos dele para tratar com a gente. Expectativas erradas, conceitos errados, e assim vai. Diga para o seu irmão: a visão parcial é insuficiente. É insuficiente. Versículo 24 diz que algo começou a voltar. Jesus está guiando o cara. E onde Jesus começa uma boa obra, o que diz a palavra de Deus? Aquele que começou em nós uma boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu creio que nesses dias Jesus está nos pegando novamente como uma igreja local, pegando na nossa mão gente que perdeu visão, gente que nunca teve visão. Jesus vai tocar nos olhos e nós vamos ver claramente, nós vamos ver gente e nós vamos viver para pessoas, para a glória de Deus Pai. Amém, meus amigos? Eu quero dizer aqui para vocês, todos nós precisamos de desenvolvimento na nossa liderança, para que tenhamos boa visão. Para liderar bem precisamos enxergar o presente século. Para liderar bem nós precisamos ter uma visão adequada de nós. Nós temos que ter uma visão adequada do mundo espiritual. Nós temos que ter uma visão adequada das decisões que nós tomamos e de suas implicações. Precisamos. Você concorda? Oh, Jesus. Diga para o seu irmão: podemos ter uma visão completa. O que Jesus fez? Tocou nos olhos. O que você viu? O cara falou. O que Jesus faz? Como já disse, é o único milagre sobre visão. Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. Quero dizer para você, irmãos, nós precisamos pedir todos os dias: Jesus, amplia minha visão, me dá mais visão, eu preciso mais visão. Aliás, Senhor Jesus, quais as visões que eu preciso perder? Porque para a gente ganhar visão, saiba disso, iremos perder algumas. Amém, irmãos? Já estou terminando. O que estava destruído foi restaurado. O que não tinha solução foi feito novamente. Qual é o plano do Senhor? Que tenhamos uma visão completa. E por fim, a ordem de Jesus no versículo 26. Qual foi a ordem? Não volte à aldeia. Não volte para lá. Você já percebeu, irmãos? Vocês lembram de Pedro? Onde foi o início da visão de Pedro? Foi numa pescaria frustrada, lá em Galiléia, não foi? Quando ele teve uma decepção, que ele viu Jesus sendo espancado, esbofeteado, o seu rei, o seu libertador econômico, político, social, o que ele fez? Quando ele teve uma decepção, ele voltou lá para a vidinha velha dele. Ele voltou lá, Jesus apareceu, ele estava no mesmo lugar. Parece que era o início. Não era início, não era o estado destruidor do cara. E ele tinha levado mais gente com ele. Ele ajudou outros a perderem a visão que ele tinha perdido. Porque é assim, se você for ver em nossa comunidade, a nossa loucura é essa aqui. Quando um supervisor, um líder de célula fica doido, fica maluco, dificilmente ele perde uma visão sozinho, porque ele precisa se firmar na sua cegueira. Se ele não enxerga que está cego, então ele precisa de gente para mostrar que ele não está cego. Isso é uma loucura. Por que Jesus disse para ele: não entre na aldeia? O que tem a ver isso aqui com relação à visão para a gente, pessoal?
Quando recebemos uma visão de Deus, saímos do lugar da nossa antiga mentalidade. Você se lembra que quando você ganhou a visão de Deus, que você nasceu de novo, você saiu de lugares da tua antiga vida, da tua antiga mentalidade? Vocês lembram disso? Lembram? Eu me lembro claramente. Meus dias não foram mais os mesmos, as minhas rotinas, o meu viver, pessoas. Quando recebemos uma visão de Deus, saímos do lugar da nossa antiga mentalidade e paradigmas, e precisamos cuidar para não voltarmos mais para lá. Satanás vai atacar a gente para perdermos a visão. Para quê? Para a gente voltarmos lá para aquele lugar onde nós estávamos cegos, recobramos a visão e ali perdemos. Cuidado com, preste atenção, líderes, preste atenção. Cuidado com lugares nocivos. Cuidado com lugares nocivos. Tenha respeito por você. Cuidado com lugares venenosos. Cuidado. Acredite que não vou te dizer. Talvez venenoso para você por conta de história, de limitações e fraquezas que todos nós temos. Dependendo do dia, do horário e do lugar, até uma academia pode ser um lugar venenoso para você. Não estou falando que você não pode fazer academia, nada disso. Eu estou dizendo que pode ser venenoso. Cuidado com lugares estéreis. Cuidado com lugares inúteis. Cuidado com lugares infrutíferos. Cuidado. Lugares infrutíferos podem nos fazer perder a visão. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado, guarda-te. Cuidado com os ambientes que fizeram você perder a visão. Cuidado. Cuidado com esses ambientes. E eu termino aqui e quero concluir, queridos. Os 3 estágios da nossa liderança que vimos nessa noite. Primeiro, nós não podemos ser líderes que andamos em trevas, que não temos visão. Segundo, nós não podemos ser líderes com uma visão confusa, só meia visão. É um perigo isso, irmãos. A gente pode gerar morte e divisão se nós tivermos apenas meia visão. Sabe aquela luzinha, antigamente, como que era, Fabão? 45, como que era aquele watts lá? Tinha luz de 60 velas, né? 60 de 100. Vocês lembram que era caro pra caramba? Naquela época de 100, a de 40. Roberto, você lembra de 40, mano? Você entrava na casa, meu, tinha casa que era pintada de vermelho dentro, mano, com aquela luz, cara, dava a impressão que você estava dentro de um sepulcro, a luz era fraca, economiza. Era uma tristeza, a luz de 40, deixava a casa triste, o ambiente triste, irmãos. Luz fraca é só para namorar, mano. A gente gostava da luz de 100, aquela luz, não é? Então, o segundo estágio é a visão confusa. Esse homem estava totalmente em trevas. Ele foi recobrado na sua visão, mas ele estava com a visão confusa. Estava bom para ele, para quem não enxergava nada, agora ver gente que parecia com árvore, estava bom. Mas esse que é o problema. O bom é o maior inimigo do ótimo. Tá bom aqui a cela. Tá uma delícia. Faz 5 anos que nós estamos em 5. Está bom, está jóia. Uma delícia. Vocês lembram do cara que me convidou para congregar na igreja dele? O pastor? Faz mais de 20 anos que nós somos amigos aqui. Todo domingo a gente almoça junto. Somos uma igreja aqui com 40 pessoas há mais de 20 anos. Todo mundo se conhece. Fala assim, eu vou nessa Babilônia nada, velho. Tô fora, não vou comer nada não, que é capaz de ter veneno aí, mano. Vou não. Porque eu não acredito em vida num negócio desse. Não tem cabimento isso aí. Não tem. Pelo amor de Deus. Que visão é essa? E o terceiro estágio que nós vimos nessa noite é da visão completa. É luz plena. Qual foi a primeira coisa que aquele homem, quando foi, vou falar coisa, não é coisa, mas o que ele viu em primeiro, aquele homem, depois de totalmente recobrado na sua visão, o que ele viu? Hein? Ele viu Jesus. Eu
Eu estou falando desse tipo de visão. Eu estou falando de uma visão tão saudável que nós conseguimos viver onde nós andarmos, o que nós fizermos, nós vemos Jesus. Amém, irmãos? Sair de Mogi das Cruzes para fazer uma reunião de célula de quinta-feira, eu não sairia nem a pau. Eu não acredito nisso, por causa do presente. Porque pelo presente, mas há uma visão do futuro. Há uma visão do futuro. Vocês lembram da Riviera? Então, estamos arrancando toco lá, mano. Estamos tentando arrancar toco, é caminhão encalhado. Mas a gente tem esperança. E vale a pena. O Pai deseja dar-nos uma visão plena a respeito do futuro de nós como líderes da casa do Senhor e aquilo que nós veremos cumprido. Porque a Bíblia diz que no Senhor o nosso trabalho nunca será perda de tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua visão e a minha visão seja restaurada com relação à nossa liderança, com relação a por que nós nos encontramos, por que nós pregamos, por que nós evangelizamos, por que nós fazemos chá de bebê, por que nós fazemos chá de cozinha, por que nós fazemos encontros evangelísticos, que você ganha visão, porque a Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a nossa visão, e dentro da nossa visão, nós temos uma missão, porque o céu é o nosso destino, mas a terra é a nossa tarefa, amém? Que o Senhor abençoe você. Muito obrigado por você ter vindo. Eu gostaria muito que você, de repente, com tudo aquilo que Deus tem concedido a você, pegue esse texto, converse no GD, vamos orar uns pelos outros, vamos alinhar a nossa visão, vamos corrigir a rota e vamos tocar em frente, porque aquele que tem tocado nos nossos olhos, Ele está nos curando em nome de Jesus, amém, queridos? Obrigado a todos, que tudo vá bem.